Verificando. Foi. Olá, olá. Banda Gira, Zila, que é o caminho, né? A força da comunicação. E é assim que a gente abre essa live hoje, pedindo para que ele abra os nossos caminhos, né? E pedir a bênção também das nossas mães, da Andalunda, Kayala, pelo dia que é de hoje. Salve, pessoal, vamos chegando. Meu nome é Egaí, juntamente com o Diego, construímos a Ginsaba Agroecologia. Ginsaba, no dicionário Banto, significa a força das folhas, né? Força das matas. E, tomando por base isso, através da ancestralidade, né? Criamos esse afroempreendimento constituído por essa família preta que vos fala, cujo objetivo é estarmos trabalhando com a produção de alimentos, né? Alimentos diferenciados, baseados nos fundamentos da agroecologia, e essa agroecologia pautada no saber dos nossos ancestrais, no saber dos nossos mais velhos, né? E como exemplo de produtos diferenciados, temos aqui esse mel, produzido por nós aqui na Chapada Diamantina, e através de processos educativos, né, fortalecer essas parcerias que reafirmam a necessidade de construirmos espaços produtivos, né, para garantir a nossa autonomia, porque o alimento é o que nos mantém vivos, né? Então, buscamos aí produzir um alimento de qualidade, com muita saúde e através de parcerias que fortaleçam esse processo. Estamos esperando o mestre Jorge entrar aí na área para a gente fazer essa live com ele, papo reto. Então, a gente sabe a agroecologia tem essa perspectiva, né, de trabalhar com parceiros e parceiras que queiram construir experiências de desenho de paisagem, manejar, mudar sua realidade através de implantação de áreas agroecológicas, área de produção, com educação afrocentrada, direcionar para o nosso povo, resgatando nossa autonomia. Então a gente está aguardando o mestre Jorge aí da Sinal para a gente começar nosso papo reto, que é uma proposta de diálogo permanente com irmãs e irmãos que têm feito um trabalho em prol do nosso povo, de avanço para o nosso povo. E aí a gente vai começar com o mestre Jorge, que dispensa apresentação. Quem não conhece o mestre Jorge ainda, procure saber quem é, né? Um cara que já desenvolve um trabalho há mais de 30 anos na Casa do Boneco de Itacaré. E a gente tá só aguardando ele entrar aí para a gente começar a provocar ele hoje, nosso papo reto sobre três elementos fundamentais: a terra, a água e a comunicação, como base para a nossa autonomia. Então, assim que o mestre Jorge estiver aí na área, a gente vai passar a bola para ele. Vamos aguardar aí o mestre chegar. Mas reafirmar, né, que a gente sabe a agroecologia tem essa proposta de desenvolver produtos diferenciados, comercializar produtos diferenciados. Então, fique ligado que ainda hoje vai estar rolando uma promoção do nosso mel especial, feito aqui na Chapada Diamantina, né? Estamos aí aguardando o mestre chegar, mas dizer que vai rolar uma promoção porque a gente acredita que esse momento é um momento mais do que nunca do nosso fortalecimento. Não adianta a gente questionar o sistema se nós não fizermos nada. Então, muitos de nós têm a chance, né? Nós moramos na Bahia, nós estamos na Bahia, então muitos de nós que estão na Bahia vão ter a chance de estar interagindo com a gente, comprando nossos produtos e também trocando ideia com a gente sobre essa proposta. Nós temos a proposta de desenvolver experiências de produção em áreas de diversos tamanhos. Então, a gente está aí à disposição das comunidades que queiram fazer. Nós somos de terreiro, nós somos quilombolas também. Então, a gente roda pelo sertão, roda na Chapada Diamantina, roda no litoral e estamos aí à disposição, certo? A gente está só aguardando o mestre Jorge aparecer aí para a gente estar batendo um papo com ele e vai ser uma oportunidade boa. Então, quem quiser chegar aí, trocar ideia, interagir, mandar um salve, a hora é essa, viu? E vamos nós. E quando a gente fala em produção de alimentos, né, tá para além da zona rural. A gente está se propondo também a estar otimizando os espaços para produzir comida, né?
os espaços urbanos, principalmente aí as cidades onde nosso povo nem sempre tem espaço, né? Espaço de terra para essa produção. Então a gente está se propondo a pensar em outras possibilidades e para além da produção de alimentos, para além da questão vegetal, mas da criação de abelhas também, né? Abelhas sem ferrão que dispensa todo instrumento, né, para manejo, não ferroa, então é bem bacana para estar se criando em casa, nas zonas urbanas. E é isso. A gente pede que vocês vão interagindo aí, lançando perguntas, porque o papo é reto e a ideia é uma só. Vamos esperando aí, mestre Jorge, entrar, né? Para colocar ele aí dividindo a tela com a gente. É isso. A gente tem um trabalho já de alguns anos já de caminhada dentro da agroecologia, compondo vários espaços, fortalecendo vários espaços, e a gente acredita que mais do que nunca é hora do nosso povo retomar esse trabalho, né? Como o irmão aí, a galera do Projeto Mali tá dando ideia, essa conexão preta, né? A hora é essa da gente botar a cidade para produzir, botar o campo para produzir. Na verdade já produz, né? Já produz. O que falta muitas vezes é espaço de comercialização, espaço de troca. Não a comercialização apenas na onda da venda, mas também da troca. Nós queremos dizer aí que a gente tem uma proposta de parceria com quem quiser estabelecer essa parceria para a troca de produtos e serviços. Nem tudo pode ser monetarizado. A gente também pode construir parcerias, né? Dar um exemplo. A gente tem um irmão chamado Poeta com P de Preto, né? Vale a pena conhecer, que acabou de lançar um livro. Eu vou até pegar aqui para ele dar, para a gente dar um salve, pegar aí, amor, na moral, para a gente dar um salve. E nesse processo, a gente tá ali na estante. Nesse processo, a gente não vendeu um mel para ele e ele não vendeu um livro para a gente. A gente teve a oportunidade de estar no lançamento dele em Salvador e fez essa troca desse livro maravilhoso, ó, que tem tudo a ver com a gente. A poesia é o alimento para quem tem fome de conhecimento. Então, do mesmo jeito, a gente está aí convidando a comunidade para estar colando com nós para fazer essas trocas. Tem um bocado de irmão aí que são das artes marciais, tem um bocado de irmão e irmã que são das artes visuais, tem um bocado de irmão e irmã que tem diversas potencialidades e a gente está a fim de interagir com isso também, beleza? A gente tem o mel, vamos largar a promoção hoje aí para quem quiser. E também chegando. Então é isso, galera. A gente tá aguardando aí só o mestre aparecer, porque tá ligado que o mestre é barril, né? Enquanto isso, vamos trocando ideia, né? Bom, povo, deixa o mestre aparecer aí pra gente tá passando a bola pra ele, mas dizer que essa discussão não interessa só para quem é da roça, não interessa só para quem é da área das ciências agrárias ou que está na correria no mato, né? Essa discussão tem tudo a ver com todo mundo. A terra é o poder, a terra é o poder, a água é o poder, a comunicação é o poder. Então a gente precisa refletir de que forma que a gente está atuando nessa lacuna, né? A gente vê hoje em dia muitas vezes irmãs e irmãos dizendo que são digital influencer. Hoje em dia os pretos querem ser blogueiro e dizer que isso é revolucionário, entendeu? E a gente percebe que muitas vezes, como a gente mesmo, muitas vezes se encontra numa situação que não tem dados móveis, não tem internet, não tem Wi-Fi, não tem sinal de internet dentro de casa. Então a gente se pega numa situação de precisar dialogar para além das redes sociais. Então é nesse aspecto aí que a gente está também tentando discutir com o mestre como é que vai ser esse diálogo, né? E na perspectiva da terra, né?
a gente passa de um povo que descobriu a agricultura lá na África, que domina as várias técnicas, né, de produção, de irrigação, da semente, coisa e tal, é arrancado desse berço da civilização, jogado aqui no Brasil, né, em todas as condições que a gente já sabe, que vivemos durante o período de escravidão, e atualmente somos jogados para a periferia no campo. Temos condições de trabalho muito difíceis, precarizadas, né? E isso já envolve a questão de políticas públicas, enfim, várias outras questões. E como que é esse processo, né, de introdutórios da agricultura, criadores da agricultura, dominadores de todo esse processo aí de produção, chegados aqui no Brasil. Isso a gente dialoga também com os indígenas, né, os povos primários daqui. Atualmente, sermos hoje o que somos, e estarmos aí nos piores índices, né? Como que a gente pode dialogar essas vertentes, né? E isso a gente quer convidar o mestre também para dialogar sobre isso. Como que a gente pode criar alternativas, criar propostas para enfrentar esse processo de exclusão. É isso? A gente saiu de uma condição de ser criadores da agricultura, nós saímos da condição de ser, na África, todos os povos da África, com uma importância imensa para o que hoje a gente chama de humanidade. Nós saímos da situação de sermos inventores da agricultura, inventores da arquitetura, da engenharia, da irrigação, da medicina e vários elementos. Tudo que existe no mundo surge a partir do continente africano. E aí, a partir do contato com a colonização branca, a gente deixa de ser os povos protagonistas, né? Os povos primordiais para o desenvolvimento. E aí a gente chega numa situação de ser jogado na situação de escravizado, numa situação subhumana, desumana, e simplesmente agora vivemos nesse percalço, nesse cativeiro até hoje. Ó quem chegou na área aí, ó. Poeta com P de Preto, falamos de você na estante, viu, irmão? A gente estava falando justamente que nem tudo é monetarizado. O irmão lançou um livro que está à disposição, né? Que está aí disponível no perfil dele para venda. E a gente teve a honra de estar em Salvador naquela data, né? No dia do nosso pai, para poder fazer essa troca, esse escambo. Então, ó, um mel por um livro. Então, nada mais justo do que a gente alimentar nossa alma com fome de conhecimento. Quem não conhece, procure saber quem é o poeta de P de Preto. E a gente abre esse convite aí para todo mundo que queira fazer escambo com a gente, que queira fazer trocas com a gente. Tem várias irmãs e irmãos que dominam várias áreas. Com produtos e serviços, né? Mestre Jorge tá dando um salve que já tá pronto, mas o mestre tem que entrar na live aqui. Deixa eu ver se a gente consegue aí. Paciência que o mestre é onda. Cadê ele? Ele tá dizendo aqui que tá na área. Manda ele entrar na live aí. Segura aí que o mestre já tá se posicionando. O mestre mora no Quilombo, Casa do Boneco de Itacaré. Quem não conhece, procure saber quem é a Casa do Boneco de Itacaré, né? Uma organização africana que desenvolve uma série de trabalhos em várias áreas. Então, a Casa do Boneco, inclusive dizer logo aqui, né, que a Casa do Boneco foi inclusive onde Ginsaba Agroecologia estreou na proposta de venda. A gente teve a honra de participar de mais uma edição do Caruru, né, de Beije, e Lore Mafoane acabou de entrar, tá vendo? Tão certo assim, ó. Lore Mafoane, em homenagem a Lore. A Casa do Boneco desenvolve uma proposta muito boa de troca de conhecimento nas pedagogias. Jorge Rasta entrou. Vamos botar ele aqui na área. Como é aqui? Convidar o mestre aqui. Jorge Rasta entrou. Então, a gente deu nosso orgulho naquele momento onde foi nossa estreia em vendas. Estamos conectando o mestre aí, aguardando, mas já chegou, tá na área. Vamos ver. Salve, mestre. Benção, mestre. Pronto. Beleza, Oxalá abençoe a benção também. Hoje aí, os Dias das Mulheres. Aí, ó, pra ela. Nossa Então, querida Gaí aí, a guerreirona. Explicando um pouco da proposta da Ginsaba, explicando um pouco qual é o papo reto que a gente está dialogando com irmãs e irmãos que desenvolvem um trabalho relevante para o nosso povo. E aí já passar a bola para você na discussão que a gente estava fazendo é o seguinte:
Nós inventamos a agricultura, nós inventamos a engenharia, nós inventamos a medicina, nós inventamos tudo que existe no mundo e a partir da África. Em determinado momento, em contato com o colonizador, a gente sai dessa situação de protagonismo, sai dessa situação de amplo conhecimento e somos jogados como escravizados nessa condição subhumana de cativeiro até hoje. Aqui no Brasil, mais de 2.000 povos indígenas, mais de 2.000 povos nativos, primários, primordiais para a nossa vida, os povos que eles chamam de indígenas, né? Já existiam, tem uma série de conhecimentos a partir da colonização por isso que é nosso querido. E hoje em dia, mestre, para passar a bola para o senhor, a gente vê que nós estamos nas quebradas, tomando tiro pelas costas da polícia militar, e o governador do estado da Bahia, Rui Costa, compara um assassinato desse e o genocídio do nosso povo como um artilheiro na cara do gol, que tem que meter a porra. Ele fecha a escola e bota polícia, bota mais viatura. Então, eu queria que você, mestre, se o senhor pudesse trazer para a gente um pouco dessa abordagem, como que a gente saiu dessa condição de povo autônomo e protagonista para essa situação hoje de estar jogado nas favelas, nas quebradas, sem terra e por aí vai. Pois é, gente. Aí, como eu falei, hoje é o Dia das Mulheres, né? Mameto Kayá, Mameto Kissimbi, né? Que são as forças da água que flui, que penetra em todos os âmbitos, né? Então, é dia de esclarecimento. Tá bonita essa formação. Atrás de uma grande mulher tem sempre um grande homem. Foi bom aí, gostei da a mulher na frente mesmo. Essa é desse jeito. Bom, eu não sou acadêmico, né? Não tenho conhecimentos, não posso estar pautando datas e nem o processo teórico de como as coisas se deram, né? Fica também difícil para mim estar apegado a conceitos marxistas ou qualquer outro que seja dentro desse parâmetro, né, acadêmico nessa discussão. Outro dia durante 3 dias, tive seminário sobre marxismo com o bispo aí de São Paulo e foi muito interessante porque o saber é constante, você tem que estar aprendendo, revisando, revendo a sua postura, a sua posição, né? Estrategicamente é preciso que você esteja se avaliando dentro desse conceito que você defende, como você defende. Porque a gente veio de um processo colonizador que nos deixou acéfalo, né? Nós ficamos perdidos e ainda estamos perdidos quanto africanos da diáspora. Os povos primários, né, que aqui os nossos nativos que aqui estavam, são vítimas desse processo, de um mesmo processo da colonização, que ele abrange a gente em África, né, de onde fomos sequestrados. Então, eu tenho um 5.3, né, 53 anos de militância. E eu não vim de uma militância consciente, eu venho da favela de Alagados, em Salvador, na Massaranduba, onde eu nasci, nas Palafitas. E a primeira coisa que nós queríamos quando estávamos nas Palafitas era terra para cobrir a maré que estava embaixo dos barracos, para que a gente pudesse ficar em terra firme. Logo se vê que nesse primórdio meu, que eu não vou começar da África, né, porque eu não sei quem foi meu e como veio, né? Então eu, quanto africano, eu já me vejo aqui, oriundo de uma família que veio do Recôncavo, da região ali de Santo Antônio de Jesus e Cachoeira, que eram escravos da indústria fumageira e vieram para Alagados para ficar próximo do trabalho, né? Então você percebe que a questão principal, ela aborda a questão da terra, né? Nós tínhamos terra em África, nós tínhamos terra quanto povos nativos e não vivíamos em disputas constantes sobre isso. Haviam as disputas por terra, né? Em África, eu já li vários textos, já me aprofundei, como os sudaneses, havia um conflito entre os povos daquela região por causa de terra para o gado, de área com água para suas crias, mas não era um conflito, esse conflito étnico que se instaurou, os povos se matando. Inclusive, eu tenho como referência de aprendizado diálogos, eu tenho livros, eu tenho filmes, né? Então o meu aparelhamento ele vem de várias vertentes.
Então tem um material chamado Shaka Zulu que fala de uma mudança do modelo de conflitos. É uma série que tem na Netflix, inclusive, e que fala que os conflitos eram culturais, né, populacionais, se exibia sua dança, sua quantidade de gado, e isso fazia com que o seu vizinho que ocupasse uma terra que você queria, ou qualquer coisa desse modelo, recuasse, cedesse a você a terra. Não havia o conflito de morte, de faca, de lança contra os seus povos naquela região, né? Ali na região, acho que, se não me engano, a África do Sul corresponde a isso aí. Então, a terra, nós fomos tirados de lá, daquela terra que era própria, talvez não tivesse uma propriedade individual, porque até hoje na África do Sul há um conflito que os povos nativos não querem assumir a terra individual juridicamente, porque é uma intenção do governo para vir comprar. Os africanos, eles querem que os Zulus e os povos pretos assumam sua parte de terra com documentos para eles poderem vir comprar e dizer que a tomada agora é legal, né? Quando, na verdade, enquanto terras nativas e sem essa jurisprudência, essa terra vai ser deles sempre, eles nunca vão poder ter o poder. Então, a gente nasce sem terra, eu nasço sem terra já. Meu nascimento já é em Alagados, nas Palafitas, e a terra era o lixo de Salvador que era jogado, o aterro sanitário era Alagados, a gente enterrou ali. Nós fizemos uma casa com uma família de pretão em grande quantidade, fez um barraco grande, comprido, ocupou um espaço. Então, quando aterrou, ficou uma casa grande, a gente tinha quintal e minha mãe plantava nesse quintal várias coisas que a gente comia, araçá, banana, e nós já éramos privilegiados dentro da favela, porque nós tínhamos um quintal e era um quintal produtivo, porque minha família ela vem da agricultura. Então, eu estou usando esse parâmetro da minha vida para que você entenda como a gente chega nessa discussão de terra, água e comunicação como forma de poder e dominação no planeta, né? Então, é primordial que a gente tenha terra. Aí eu vou conversar falando sobre dois aspectos, desses bens e do aspecto escravagista. Qual é o aspecto escravagista? Nós fomos escravizados oficialmente até um período, e depois desse período nós fomos, de certa forma, abolidos, mas o que aconteceu, e é consciente de todo mundo, menos por alguns medíocres que tentam, né, para manter seus cargos públicos, governamentais, negar isso, né? A falar sobre esses aspectos. Então nós fomos trazidos para aqui, escravizados, e em um determinado momento nós fomos colocados para fora da terra como forma de abolição, né? Pronto, sai, acabou. Ou você fica aqui, neguinho da casa, direitinho, bonitinho, ou você vai sair da minha propriedade, ou você vai trabalhar para sobreviver aqui. Então são vários aspectos que aconteceram naquele momento, só não a terra. Diferente da abolição em outro país como a América do Norte, que a gente usa sempre como modelo, lá houve um pedaço de terra. Óbvio que de forma nenhuma compensa o mal secular que foi feito, ou de certa forma que aquilo ali era a base para aquele povo desenvolver dessa forma. Não, a gente sabe que o que pesou no desenvolvimento do afro-norte-americano foi os direitos civis, né? Onde foi sustentado o crescimento e o direito dele quanto cidadão. Direitos civis que não foram feitos no nosso país. Então ficamos sem terra, né? Estamos na rua sem terra. Inclusive, antes da falsa abolição, em 1888, em 1860, o sistema escravocrata estabelece uma lei chamada Primeira Lei de Terra no Brasil, e diz que a partir daquele momento a terra pode ser comercializada mediante comprovação em cartório, e por isso que a terra deixa de ser da coroa portuguesa e passa a ser propriedade privada. Porém, na lei diz assim, exceto os africanos e seus descendentes. Então, os caras abriram a fronteira para os imigrantes justamente com esse intuito. Eu estava pouco se fudendo para o que estava acontecendo guerra, mas a galera sabia que a população brasileira ela seria hegemonicamente preta pela quantidade de pretos que aqui haviam. E já a própria ação dos malês, a própria ação dos iorubás dentro desse país já causava um temor ao colono, ao colonizador, né, ao dono da propriedade, que tomou a terra. Tomou a terra que era dos nossos primários e colocou nessa terra uma mão de obra que não era, que era estrangeira, que era a nossa mão de africana de aço, e depois não deu essa terra pra gente, nenhuma parte, né? Então o que é que ocorreu? Aí a gente costuma falar, dentro dessa questão, a gente costuma ficar repetindo, dizer que a escravidão, a escravização só mudou o modelo, a escravização nunca acabou, parará. Porra, e por que nós, quanto pretos conscientes disso,
que a gente já denomina, o Camburão é o navio negreiro, os capitães do mato é a polícia, a gente sabe que a favela é a senzala. E por que a gente está na senzala? Qual a intenção da gente de permanecer na senzala, de conquistar conforto na senzala, de ter direito de viver na senzala, se nós conscientemente sabemos que as favelas, que os morros, que as invasões, que os conjuntos habitacionais governamentais são todos senzalas? E que o meu senhor é aquele dono do serviço, é o dono do shopping, da cadeia de shopping, o dono da indústria, o dono do comércio. E a gente vem para a senzala voluntariamente hoje para servir a esse senhor, ou com o intuito de aparecer no protagonismo dele, aparecer no enquadramento dele, porque as grandes capitais nada mais é do que o cenário do colonizador. Você vê que é tamanha a submissão da gente que a gente vive lutando para aparecer na mídia do colonizador. A luta da gente é para aparecer na mídia do colonizador. A gente só luta pelo preto que aparece na novela da Globo, que aparece no SBT. Então é essa a mídia que eu quero, não é a conquista da mídia. O sucesso tem que estar. Eu não estou mais preocupado com onde eu apareço, né? Então, esse aspecto, ele remete a gente a essa escravização, só que uma escravização consciente. Porque a partir do momento que você deseja ter um apartamento da Minha Casa Minha Vida, ou que você deseja bater a laje do barraco na senzala, na favela, que é a senzala, você está aceitando a sua condição de conviver ali. A favela são labirintos, eu venho de Alagados, gente, eu nasci na Mangueira, na Massaranduba aí, todo mundo sabe como é, a gente não tinha pra onde correr, ou a gente conhecia os labirintos para partir voado, ou morre inocente. Porque na hora que o bicho vem pegando atrás de um, todo mundo vira bandido. A favela, a polícia, quando entra no bairro, entra na favela, ela entra atrás de um bandido, um cara que, entre aspas, fugiu aos padrões do governo dentro daquela visão social. Porque ladrão, toda hora a gente fala isso, ladrão mesmo são os caras políticos. A gente tá vendo aí os caras de mala preta, tudo roubando. Mas o roubo aqui é o cara que roubou o celular, é o cara que roubou o supermercado. Então, ele entra, a partir daquele momento, qualquer um pode ser o bandido. Se ele correr atrás de um bandido, o cara virar na esquina, e quando ele virar, ele encontrar outro jovem, aquele ali é bandido, é coadjuvante do crime, ele morre, ele apanha, ou ele vai apanhar e ficar calado, ele é torturado, até eu dizer onde o cara entrou, ou ele vai substituir, porque o cara vai você mesmo. Né? Vai você mesmo. Então, a gente tem esse conceito de favela como, mas eu preciso trabalhar, mas eu preciso estudar. Por quê? Porque dentro do projeto de favela, ele tirou da gente esse direito, o direito da terra. O Brasil é um país de latifúndio. O Brasil é um país que foi construído para servir com gêneros e itens que beneficiam a vida dos colonizadores, que estão eles na Europa, América do Norte, ou até na China hoje. Até o nome, né? O Brasil. Exatamente, desde o princípio do nome, que é o nome de uma mercadoria, era igual dizer, vou chamar o Guiné-Bissau de caju, porque lá eles produzem muito coco de caju, as castanhas, eu vou chamar agora, está entendendo? Eu vou dar um nome quer dizer, a gente não pode nem dar um nome de mercadoria a países da Europa, porque eles não têm mercadoria, eles não têm essa produção, eles furtam. Nossa, eles furtam do continente africano. Então, essa terra, ela foi tirada do nosso... Quem vive na favela pensando em ter uma casinha no campo, né? Alguma coisa para plantar, ou ele fica num sonho subjetivo, porque ele nunca está isso, ele está querendo pintar o barraco, ele está querendo fazer o muro, botar uma grade, né? A constituição da sua vida, ela já é negada quando você perde o direito de terra, a noção de terra, de propriedade. Aí a gente vem com toda uma ancestralidade que fala de ervas, que fala de comida natural, que fala de animais natural, vem os veganos com aquela ideia toda de que não coma isso, não coma aquilo, os vegetarianos, mas quem tem a propriedade e a produção não somos nós. É um modismo que você, para assumir, você vai ter que comprar um arroz integral caríssimo, você vai ter que comprar uma batata que dizem que é orgânica caríssima. Eles não falam em produção, eu não sei se a palavra é protagonismo, né? Não, empreendedorismo, aliás, é protagonismo, assim, mas é porque diz que empreendedorismo é relacionado com comércio, capital. Outro dia me chamaram a atenção disso, então eu sou cauteloso, estou reaprendendo muitas coisas, né? Então eu sei que esse protagonismo não é nosso.
né? Nós não aprendemos a ser isso aí que eu falo, empreendedor, do empreendedorismo, a trazer comercial, não. A gente quer comprar, a gente está olhando para pizza, a gente está olhando para o milkshake, sem dizer que eu quero comprar aquele milkshake com dinheiro da batata que eu vou vender, com dinheiro do que eu vou produzir. Entende? A terra é a base de tudo. A Casa do Boneco é uma instituição que tem 30 anos, mas nesses 30 anos, a primeira coisa que a gente quis conquistar foi a terra. O lugar próprio, quando ninguém queria, quando estava abandonado, a gente ficou ali, segurou a onda, e hoje a propriedade da gente, um conforto. Eu estou sentado aqui, atrás de mim tem um baobá, aqui, opa, Eita, Aqui agora. A vela apagou agora. ei, Até a vela apagou aqui agora que tava. eita, resolhado, tô dizendo. Então é desse jeito. A gente, pô, aí o cara fala, tem um pé de baobá, que não é muita coisa não, todo mundo pode ter, gente. Mas a gente tem que sair dessa situação onde você não tem isso. Quem é que tem terra? Ninguém tem terra, só quem tem terra. Tem os ricaços, os milionários, dominadores do país, tem terra que eles nem sabem onde é, que eles nem conhecem, os filhos netos dele nem sabem. Porque isso foi transformado em número, foi transformado em dinheiro. Ele tem propriedades para favorecer ele no câmbio, na troca, no empréstimo, para construir o resort, para construir, né, os grandes hotéis. E a gente entrou nesse protagonismo. A gente entrou na ideia de que nós precisamos ter igual a eles, precisamos estar perto deles, mas a gente está ali voluntário, a gente está servindo voluntariamente. A gente não quer mais terra, a gente não quer mais água. E nossas crianças, e o filho de vocês dois aí, os neguinhos que vocês vão ter, as neguinhas, eles vão ter terra? Eles vão viver livremente? Ele vai ter aquela vida desejada? Ou a gente vai ficar batendo a cabeça aí no asfalto, lutando dentro de um ônibus? Os nossos poetas estão disputando migalha dentro do ônibus, poetas que deveriam estar nos grandes teatros do mundo, ou se não construindo seus verdadeiros teatros. Claro, o Hilton, essa galera toda é uma rapaziada muito forte. A gente tem Maquito, a gente tem Gordo, a gente tem muita gente, tem Momo, a gente tem as meninas aí, Negreiro, a gente tem muita gente, tem Fabiana. Porra, que imagina essa galera e não tá resguardado, porque a gente não tem terra para estar resguardado. Os caras com a gente na favela e pressiona fácil. Até o vírus vai pegar fácil a favela. Se o Molu, meu pai, Totó, a Juberu, não botar a mão e proteger tudo, a gente vai ter que, né? A gente vai ter que se esbagaçar, porque a gente não tem pra onde correr. Hoje eu sou feliz, eu estava ontem falando aqui, olha o espaço que a gente tem para fazer uma quarentena. São 1.000 metros de terra que a gente aqui tirou para Tiririca, Mato, Calombi, quem não sabe é espinho, é escapinavalha. A gente precisou, teve árvores caídas aqui, onde a gente ficou acuado aqui com uma árvore imensa caída e a gente... Então, todo esse processo de luta pela terra, ele é benéfico, porque o futuro é garantido. Orumilá, Iê, Hugo, Lore, todos foram construídos, criados num espaço onde eles tiveram liberdade. E aí, cadê os pais? Está na hora de achar que só a gente tem que estar na mídia, a gente tem que estar no shopping, a gente tem que estar na grande praça? E a terra que vai fundamentar tudo isso? O futuro da gente? O futuro da gente vai estar só em um livro? Sério, porque eu sou de uma comunidade quilombola, né? E minha geração já sofre esse impacto. Na década de 70, a minha família, juntamente com todos da comunidade, tinha uma relação muito próxima com a mata, né? Relação que nossos ancestrais sempre tiveram de desmatar determinada área, cultivar ali por 5, 6 anos, sair daquela área e ir para outra, e assim ir desmatando e recuperando essas áreas. Só que na década de 70 chegou o algodão, né? E junto com o algodão, o latifundiário que tomou as terras todas da comunidade. Então, assim, a única terra que restou para a gente foi aquela que tinha ali no fundo da casa, da construção da casa das famílias. E isso gerou um impacto muito grande que aumentou os conflitos da comunidade, porque imagine aí você ter uma mata toda à sua disposição para você cultivar, para você produzir seu alimento, e de uma hora para outra chegar um cara falando que já é dono das terras todas, fizeram uma festa, ele fez uma festa na comunidade, né? Pediu para que todos os presentes assinassem uma lista demonstrando que eles estavam presentes ali naquele evento, e aquela assinatura nada mais foi do que a doação não, né? A comprovação, o roubo das nossas terras. Então, assim, aumentou o número de conflito, a maioria das famílias, grande parte das famílias, saíram da comunidade porque não tiveram mais
área para produzir. E, para além disso, o impacto, a chegada do agronegócio através do algodão de trabalho para esse cara, né? Já saiu. Vai falar. Passamos a vender a nossa força de trabalho para a fazenda, para o dono da fazenda, onde as famílias, as mulheres principalmente, iam no início da semana, passava a semana toda trabalhando lá acampada, no final da semana vinha para casa, né, para cuidar dos seus filhos, da família, e aí junto com o agronegócio, né, a gente sabe de todos os resquícios que a Revolução Verde ela introduz no campo. O aumento da quantidade de uso de agrotóxicos, que passou a ser utilizado, inclusive, por todos na comunidade, né? E por aí vai. Eu sei que atualmente nós temos uma comunidade onde parte da juventude já saiu, porque não tem condições, né, de produção, não tem terra, literalmente. Então, é esse o resultado desse processo, né, de esvaziamento do campo com um propósito, para que o agronegócio chegue produzindo comida envenenada para a gente. Isso acontece em todos os lugares, né? Se a gente parar para ver, branco traz desgraça do nosso povo. Verdade, Nathalie, com certeza. E é verdade. Se a gente parar para ver, o modelo é maquiado, vai mudando o nome, mas não muda a facada, né? Muda o nome, diz que é agora agroecológico, diz que é agricultura sintrópica. Eu vou até esperar o mestre falar para ouvir o comentário dele no seguinte. Hoje em dia a gente vê uma população aí, né, beneficiada, que tem grana, que compra terra na Chapada, no litoral, e diz que está desenvolvendo agricultura sintrópica. Aí veja, que desgraça de agricultura sintrópica é essa numa terra... chegou em 1.500. Bigode da ideia, o vírus chegou em 1.500, a ideia. Que desgraça de agricultura sintrópica é essa numa terra que era do povo Tupinambá, que era do povo Pataxó, que era do povo Paiaiá, que era do povo... enfim, de diversos povos que tem na Bahia e tem no Brasil todo, povos indígenas. Então eles mudam o nome, mas não mudam a lógica, não mudam a função. Aí o mano, a galera do projeto Maleta da Ideia, brancos cria nome, mas não muda as ações. É isso mesmo. Mandi, salve irmã. Tá dando, ó, rouba a terra que convence o nosso sonho, tem que ser comer fast food. É isso, né? Hoje em dia, a grande parte da juventude que está no campo também está na missão de sair para buscar o que chamam de melhores condições de vida. E o que é essa melhor condição de vida? É trabalhar para o inimigo, trabalhar vendendo sua força, sua energia vital. Então, o modelo do agronegócio está estabelecido aí com bases de sustentação e de dominação no mundo inteiro. Então, é desse jeito, né, velho? É um projeto muito bem estruturado, porque primeiro roubam nossas terras, né? E eu falo isso do lugar que eu sou mesmo. Primeiro rouba nossas terras, nosso quilombo, depois começam fechando as nossas escolas, só que antes disso já introduz uma gama de pacotes tecnológicos, né? Aumento do uso do agrotóxico, criação de gado com pastagens produzidas ao invés de utilizar as pastagens nativas da região, e assim vem fechando as escolas, convencendo os nossos pais, né, e os jovens de que ir para a cidade é mais vantajoso do que permanecer em sua escola, ou então que o processo de escola multisseriado não tem as mesmas vantagens do que a escola, né, com a série certinha. Enfim, inventam várias justificativas para esvaziar o campo e que aquele campo, para que aquele campo, né, sirva de unidade de produção do agronegócio, que vai atender exatamente as fast food, como a própria Mandi falou aí. Então, é um processo de destruição em massa do nosso povo. O Hugo Choroquê, salve, Hugo. O Hugo tá falando pra gente chamar o Rasta, ele tem que entrar novamente na live aí, Hugo, pra gente poder botar aí, né? Pra gente botar ele aí ao vivo de novo. Manuel Lucas, o irmão tá dando ideia cheque, ó. Roubam nossas terras e nos dão Bíblia de presente. Até hoje é assim, né? Até hoje é assim. Carlos Incon, irmão, salve. Carlos Incon lançou um disco foda, disponível no YouTube, sobre a Terra Álbum. E dando ideia, ó. Tamo seduzido pelo veneno, se lambuzando em veneno e gastando dinheiro para comprar veneno. E é desse jeito, usa a mídia, usa as universidades, os centros de pesquisa. Eles dizem que a ciência é neutra, mas não existe neutralidade na ciência e nunca existiu. A ciência está junto de um padrão cultural, e o padrão cultural é de dominação. E eles transformam isso em maquiagem, chamam de agricultura sustentável, agrofloresta, sei lá o quê. Daqui a pouco até vai dizer que é orgânica, tá ligado?
Reformulam o nome, inclusive utilizando princípios que nossos povos já utilizavam, né? Que é essa nova agricultura que está surgindo aí. Eu digo que a gente vai viver uma segunda revolução da agricultura, né? Chamada Revolução Sustentável, no qual eles pegam os princípios dos indígenas, dos africanos, né? Reformulam, colocam nomes novos, continuam com a posse da terra, utilizando nossas terras, não dando os meios de produção para a gente, reformulando tudo e vendendo isso tudo para a gente, né? A gente vai dar mais de 10 conto num quilo de tomate por achar que ele é orgânico. Só que o que está por trás desse orgânico e desse agroecológico é posse de terra, é exclusão de pessoas do campo e assim vai. O pacote é padrão. Tanto faz para o sistema, tanto faz produzir soja no Rio Grande do Sul, no Maranhão ou no oeste da Bahia. A desgraça é a mesma. Eles jogam o seguinte sistema: semente transgênica, jogam fertilizante, irrigação, monocultura, voltado para exportação. Então, tanto faz em qualquer lugar que esteja, o padrão é o mesmo. E aí, mestrão? Nosso Wi-Fi aqui é um pouco fraco, mas eu joguei aqui no resto dos dados. Enquanto der, a gente vai jogando duro aí. Pois pegando de onde eu acho que nós estávamos, as comunidades quilombolas, elas, antes de serem conscientes, comunidade quilombola, que era a terra de pequenos agricultores, elas foram tomadas pelos latifundiários, que foram os neocolonizadores já desse processo mais moderno, né? O que ocorreu? Esse latifúndio, ele tomou a propriedade que hoje, por obra das nossas conquistas e do conceito de terra quilombola, boa parte da nossa comunidade tomaram posse da terra e a resposta é imediata. Eu faço um trabalho com a comunidade de Lagoa Santa, lá com Caxica, com a galera de lá de aqui Tuberá, desde 2002, e a resposta que a comunidade tinha economicamente em 2002, quando moravam em barracos, e eram uma comunidade de invasores, e hoje eles são uma comunidade fixa, uma comunidade quilombola que economicamente já regem uma estabilidade, com os direitos que vieram seguidos da conquista, eles puderam aprimorar o pouco que se foi dado, já foi o bastante para que eles com a seringa, com o cravo, eles com cupuaçu, eles com guaraná, eles tiveram um poder aquisitivo elevado, né? Melhorado, saiu daquela zona de miséria. Em 2002, quando eu ia para a comunidade lá de Cocão e de Lagoa Santa, eu ficava em barracos de madeira, alguns barracos de taipa, dormia em um banco de madeira, né? Depois de todo o processo de luta, de melhoria, lá com Catixa, né? Lá em Lagoa Santa. Desde 2002 a gente está com o André, né? André é o apelido Catixa lá, que é uma figura que é lendária nessa região. Então, o que ocorre? O empoderamento da comunidade, a partir do momento que teve a terra, a partir do momento que eles puderam, eles nem derrubaram o cravo, estava no processo onde todo mundo estava derrubando os pés de cravo para fazer estaca, porque o cravo estava sem preço, foi derrubado o preço do cravo propositalmente, né? Porque a gente sabe que a manobra da queda do preço do cravo foi um desses colonizadores que começou a subqualificar o cravo, e isso derrubou o mercado do cravo do Brasil. Mas eles tomaram posse e hoje eles estão com uma variedade agrícola, trabalhando com cacau, cupuaçu, trabalhando com guaraná, trabalhando com seringa, com pequenos animais e com via de escoamento melhorada, com condição de transporte. A gente tem também um exemplo assim magnífico, que é o pessoal do semiárido, lá o pessoal de Valente, com a Paeb. Tá dando a travada aí na conexão do mestre. Conexão do mestre aí tá restabelecendo aí, mestre. Mestre saiu de novo, a conexão do mestre está falhando. Eu nem consegui ouvir o que foi que ele terminou aí, a ideia dele. Mas, sem dúvida, existe uma questão que é fundamental, pô. Hoje a gente diz que
algumas pessoas dizem que a agricultura familiar acabou, que o campo está esvaziado e que o futuro vai ser todo dentro de cidades. Mas veja, isso muitas vezes é complicado de afirmar, porque é o seguinte, só no estado da Bahia, somente no estado da Bahia, tem 600 mil famílias com característica da agricultura familiar. A questão não é que o campo esteja esvaziado, a questão é que o campo não tem acesso, não tem garantia de direito sobre a terra, tá ligado? Essas 600 mil famílias ocupam menos de 30% da área total do estado da Bahia. Então a gente tem mega empresas que controlam uma grande área, enquanto a gente tem milhares de famílias que estão aí com um pedaço de terra insuficiente para, inclusive, as próximas gerações, entendeu? Então a questão não é apenas ter acesso à terra, é a garantia da terra como um direito fundamental para as próximas, para atuais e próximas gerações, né? A gente tem aí a situação grave nesse momento, porque permite... Ó, o Jorge está na área, vamos tentar convidar ele aí de novo aqui. A gente não desiste não, mestrão, porque a porra é assim mesmo. Deixa eu tentar botar aqui, mestre. Está na área, dividir com ele de novo. Conectando o mestre Jorge de novo, passando a bola aí, deixa eu ver se chegar. Salve, mestre. Mestre, estava falando aqui que na Bahia tem mais de 600 mil famílias com as características da agricultura familiar. Porém, só estão em menos de 30% da terra. Então, a questão não é que o campo esteja esvaziado, não. A questão é que as famílias não têm a garantia do acesso à terra, do acesso à condição de viver, porque não é só ter a terra. Precisa de saúde, de educação, de estrutura diversa, de comercialização, uma série de coisas que não tem garantia. Olha bem, Diego, eu sou criado pela associação de bairro, né? Associação Livre de Moradores de Mangueira, com a Luísio aí na favela, na Massaranduba. Eu adentrei nessa associação com 12 anos de idade. E lá eu comecei a ter formação coletiva, né? E desde aqueles primórdios se falava em fazenda modelo, se falava em criar uma proposta modelo. Todo mundo tem essa proposta. Se você vai para o MST, a proposta é fazenda modelo. Você vai para o CETA, você vai para todo o grupo de juventude no campo. A intenção é ter uma fazenda modelo. Por quê? Porque as pessoas querem experimentar, quer ver para crer. Dizem, eu não sou católico, mas dizem que é o teste de Santo Tomé, ver para crer, né? A gente tem um trabalho no campo, então a gente tem uma outra consciência de campo. Quem é que me acha que tem em mim que a vida do campo é uma vida rústica, que você tem que ser um primitivo, negar toda a tecnologia, negar o que é de novo? Porra, para com isso. A minha playlist tem o lançamento ontem de MV Bill. Eu ontem já ouvi tudo de MV Bill. Eu não estou ouvindo Valdir Soriano, não, embora eu adore Valdir Soriano, né? A tecnologia está aqui no campo, o notebook funciona aqui, a internet funciona aqui. Eu tenho motosserra, tenho furadeira. Quando não ligo na energia direta, eu ligo no gerador. Eu tenho os carregadores, eu tenho energia solar. A gente não vive aqui com um facão para sobreviver de uma forma rústica. Então, um dos maiores problemas, Diego, na consciência da possibilidade de terra e de liberdade que o nosso povo tem, ela está atrelada na falta de consciência, na falta de conhecimento. Né? Nós vivemos ainda ensinando as nossas crianças que Duque de Caxias é o patrono do exército e que os índios eram preguiçosos, e porque tem o colonizador está repetindo, o colonizador está repetindo aí. A gente teve o maior exemplo de luta. Qual é o maior exemplo de luta popular hoje no Brasil? 2020, quando a gente olha para essas últimas 2, 3 décadas, vamos falar em 3 décadas, que é a sua idade, né? Para não limitar um país que não tem uma história contada de verdade. A gente tem uma mentira repetida, que é a mentira do colonizador, que ela vem como educação, ela vem como todas as formatações, ela vem como lei. Você vê que o cara diz que bandido bom é bandido morto, um presidente desse envolvido com milícia, uma família toda envolvida com crime, com a morte de Marielle, ele abre a boca e diz que bandido bom é bandido morto, então ele tem que dar um tiro na cabeça dele. Mas a mentira ela é tão repetida como verdade que os verdadeiros bandidos eles não são vistos como bandido. Né? O outro dia o comandante da polícia disse que só 2% da polícia era envolvido no crime. Para com isso, gente.
Né? Essa concepção que eu falo, que eu comecei o diálogo dizendo que a gente fica repetindo, que a gente está numa favela, e a favela é a senzala, que a escravidão mudou de modelo, porque a gente não muda do modelo que está prescrito nessa escravidão moderna. Por que você não vai negar? Por que você quer usar ouro e prata e achar que porque o cara tem um Camaro você tem que usar? É essa forma de você aparecer contra o africano da diáspora? É repetindo os hábitos do branco? E quando você olha para a terra, para os valores da terra, você acha que vai ficar com a mão cheia de calo? Não, rapaz. A gente trabalha num processo de que quem contribui com a técnica. Diego faz o projeto agrícola orgânico, mas EGAI, eles fazem o cálculo, a capacidade de dimensão da terra, mas ele trabalha para a população popular, trabalha para o movimento social. Ele pode prestar o serviço, mas eu duvido que os caras das madeireiras, que os caras da soja, chame os caras do eucalipto, chame ele vai, não vai, porque o princípio dele não chega de trabalhar para o branco, chega de servir o branco, chega de servir como colônia. A gente vai continuar beneficiando a colônia. Os nossos meninos, eles usam Adidas, eles usam Nike, eles usam Reebok, eles usam isso, cara. Eles não olham para a terra dele é a roupa de identidade. Veja a costureira do seu bairro, mande ela fazer uma roupa igual. Veja a tiazinha que faz a roupa da escola de samba, mande ela fazer uma roupa de basquete que ela vai fazer a melhor. Ela vai fazer uma camisona grandona massa, ela vai fazer a bombeta, mas você quer a da grife, irmão? Você junta 4, 5 camaradas, faz 10 com a tiazinha, ainda promove a tiazinha. A gente tem todo esse processo de identificar onde é que a gente coloca nosso dinheiro, é o nosso sangue. Mas aí você vai e compra uma roupa de grife, ostenta o cara, faz uma publicidade de quem te mata e ainda acha que tá botando pra fuder, cara. E aí é eu que sou coroa. Eu é que vou achar que a integração racial, interracialidade é tudo porra nenhuma, cara. Ninguém é tudo pela gente. Quem é que morre pela gente, cara? Ninguém morre. É sempre a gente que morre pela gente e ainda morre pelos outros. Pode falar, mais esse exemplo aqui, ó, tive a honra de trocar o livro do poeta Pedro Preto, a poesia alimento para quem tem fome de conhecimento, pelo nosso mel. E também joguei na roda aí, botei pra galera que quem quiser fazer escambo, troca de produtos e serviços com a gente. Os caras me chamavam quando eu era mais novo, eu era jovem, de Rasta Mauricinho. Porque ele me via andando com os rasta mais rústicos, Mestre Lua, com Roberto, com Ita, os caras dos primórdios, Rastafari mesmo, roots, né? A galera, não eram os bobos que ficavam lendo a Bíblia aí, repetindo um evangelismo neopentecostal, achando que isso é Rastafari, ou querendo trazer crenças da Jamaica, porque as pessoas acham que Rastafari, Rastaman é a mesma coisa, que os Rasta da Etiópia, os Rastafari da Jamaica é a mesma coisa. Há uma confusão, né? É preciso a gente ler, história é uma coisa incrível, ela traz. Então, você tem essa concepção de que a gente pega tudo que é... Pô, aonde que eu vou comprar na barraquinha da tiazinha? Eu quero comprar naquele mega hortifruti. Agora, de quem é a barraca da tiazinha e de quem é aquele mega hortifruti? Né? Aquela embalagem com plástico, isopor e mais um saco é melhor do que aquela dada na mão numa sacola, mesmo com a raiz suja de terra. Então a concepção da gente é que precisa se desescravizar. A escravização mental, ela coloca você em um cenário onde você busca para você todo o protagonismo que lhe faz vítima da colônia, que não vai fazer você romper. Você vai estar sempre devendo, você vai estar sempre precisando. Porque a busca da terra é diferente. Você trabalha ali e você tem aquela resposta. Outro dia eu vi uns meninos brincando de plantar feijão lá no Terra Vista, porque a gente tem a teia dos povos, né, que vem já há mais de 8 anos aí pregando essa coisa, trazendo para a juventude tecnologia, agroecologia, movimento social e vários outros submovimentos também. A gente, como eu estava falando do MST, o MST é o maior exemplo de luta, sabe por quê? Porque foi para cima da terra. Ele é um pouco elitista, branco hoje, branco sempre foi, né, a dominação mas é a luta do povo pela terra. Óbvio que isso arregado de toda uma formação política, de uma visão, né? A gente teve todo esse problema aí com
com o governo que se instalou e o comodismo, a busca pelos cargos eleitoreiros, políticos, cargos governamentais, que toca terror. Sabe por quê? Porque o movimento social é para viver contra o governo, seja ele de que caralho de legenda ele tenha, que ele seja PT, PSOL. Eu venho desde o tempo que era MDB e Arena. Eu não sabia nem que merda era isso. Mas era tudo contra a gente. Porque partido é um movimento contra o povo. Partido já está dizendo. A gente está sempre tomando no meio, como o Djonga disse, ele vem repetindo isso, né, com as fases de efeito dele, ele broca em cima dessa questão governamental. A gente tem uma expectativa, óbvio, quem faz o trabalho, quem faz a luta, respeito, máximo respeito. Não estou colocando o meu posicionamento, eu não estou desqualificando nem descreditando as posturas das outras pessoas. Né? Eu só estou dizendo o que eu venho acumulando no longo do tempo. É claro que fique isso, é eu por eu, I and I. Sabe, aqui não é, eu não estou falando em nome de ninguém. Então, o que eu vejo é o seguinte, que esse modelo político aí de eleição, de partido, isso nunca vai resolver o nosso problema. Nunca vai resolver o nosso problema. Por melhor que ele esteja, que ele estivesse, que a polícia estava matando pra caralho aí. Por melhor que ele estivesse, a reforma agrária não foi feita. Por melhor que ele estivesse, a educação ainda não tinha tido, embora todo o avanço, reconhecimento de todo o avanço do último governo que nós tivemos, mas ele não era para estar aplaudindo nem babando ovo não, porque não estava dando nada que não era nosso, ou que estava completo, que nós queríamos melhor. Não fazer essa merda aí que foi feita. Né? Ontem eu vi uma postagem do palhaço com a máscara, e a máscara toda suja de bosta aqui, né? Como parecia uma fralda descartável a máscara dele. É a máscara de todo mundo que votou nele. É a máscara de todo mundo que achou que ir contra o PT era eleger esse cara aí, rapaz. Sabe? Ô, mestre, é bom dizer também, mestre, que durante o governo de Lula e Dilma, liberaram semente transgênica, inclusive de feijão, milho e todas as culturas fundamentais para a gente. Mudaram o capitalismo e a colonização, ela vai estar paralelo desse modelo de governo. Outro dia o amigo bispo me falou, pô, Jorjão, você questiona, faz uns questionamentos que tem lógica, mete o pau, e a solução para isso é o quê? Não fica me perguntando qual é a solução, não. Sabe por quê? Porque eu vou dar como modelo para a solução coisas que pode acabar de falar live aqui, a polícia está me prendendo por associação ao crime, apologia ao crime, tá entendendo? Porque se me perguntar qual o modelo de solução que eu vejo, que eu conheço viável, rapaz, o bicho tem que pegar, é a bagaça. É a favela descer realmente, mas descer com tudo. Se apropriar do que já tem hoje a gente não tem mais canivete, né? Se apropriar e descer para uma discussão. A gente tem que fazer um plebiscito de novo, tá na hora de novo de plebiscito para saber que é o modelo de governo que a gente quer, porque, velho, sinceramente, não dá para o movimento social estar fechando com o governo. A gente tem que estar exigindo, fazendo aquele agradecimento assim de nada oficial, sabe? Beleza, você botou pra fuder, cara, igual como faz com a gente, aqui é um bom funcionário, então é isso que a gente tem que fazer com o governo e cobrar o que a gente deseja, porque a partir do momento que a gente baixa a guarda, eles entram e derrubam nós, como foi feito aí agora. Essa mudança de governo foi totalmente contra o nosso padrão de terra, né? A irmã Preta Flora mandou um salve pra gente, dizendo que lá no Vale de São Francisco, um lugar que a gente conhece bastante, muitas famílias, agricultor familiar, também quer viver no padrão do agronegócio, então mesmo em pequenas áreas, o pacote tecnológico é o mesmo. Mas eu queria trazer para o senhor uma coisa, ó, a conta da Embasa. Se você observar bem, para quem paga a conta, quem tem conta ainda, né? Infelizmente a gente está aqui, tem. Mas assim, na conta da Embasa, a gente vê que tem um limite por mês de até 6 metros cúbicos. Se você não usar nada, se você usar ou usar 6, você vai pagar R$30 por mês. E acima disso, cada vez mais a tarifa é aumentada. Então a gente tem um acesso à água caríssimo, enquanto esse mesmo agronegócio se estabelece em várias regiões da Bahia e do Brasil, como hidronegócio também, concentrando a água, né? Eu queria que o senhor falasse também para a gente um pouco, mestre, desse jeito. Ontem eu vi uma postagem também, onde a menina pedia aos orixás que protegesse a favela, porque, inclusive, no lugar onde ela tinha, não tem água potável.
Onde ela estava na favela não tem água potável. Por quê? Porque não tem terra. Na minha favela, por exemplo, era palafita, não sei, como é que você vai cavar um poço no lixo? Vai encontrar água da maré? Né? Então, o checkmate do proletariado só leva ele, nesse modelo, a querer ser o opressor. Já dizia Paulo Freire, né, que a educação, quando não é transformadora, o oprimido vira opressor. Você vai querer virar opressor. Por isso que a gente tem um bocado de irmão na PM que não entende, na hora que ele tá metendo a porrada do neguinho, que porra, por quê, cara? Por que cabelo de ladrão? Por que eu já tomei tapa na cara porque eu usava brinco de viado? O que é que tem em um ser humano que ele precisa extrair isso, a não ser o fato dele se sentir igual? Ô, mestre, infelizmente aqui a tecnologia está dizendo que resta poucos segundos aí pelo limite de tempo da live aí. Queria que a gente continuasse esse papo, tá? Vamos começar novamente outra, o que você prefere? Vocês aí que tem essa relação com ela que vão decidir, né? Por mim, essa live fica aí até o pau quebrar, até alguém cortar de novo a internet.